Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4. Jesus supera as tentações. Repleto do Espírito Santo, Jesus voltou do Rio Jordão e era conduzido pelo Espírito através do deserto. Aí ele ficou tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada nesses dias e depois disso sentiu fome. Então o diabo disse a Jesus: Se tu és filho de Deus, manda que essa pedra se torne pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo. E ele disse: Eu te darei todo o poder e riqueza desses reinos, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Te ajoelhares diante de mim, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Você adorará o Senhor seu Deus e somente a ele servirá. O diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se tu és filho de Deus, jogue-te daqui para baixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos e a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus respondeu: A Escritura diz: Não tente o Senhor seu Deus. Tendo esgotado todas as formas de tentação, o diabo se afastou de Jesus para voltar no tempo oportuno. O programa da atividade de Jesus. Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam. Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se havia criado, conforme seu costume no sábado. Entrou na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus encontrou a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Em seguida, Jesus fechou o livro, o entregou na mão do ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura, que vocês acabam de ouvir. Reação do povo. Todos aprovavam Jesus, admirado com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Este não é o filho de José? Mas Jesus disse: Sem dúvida, vocês vão repetir para mim: Cura-te a ti mesmo. Fazei também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Eu garanto a vocês, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu lhes digo que havia muitas viúvas em Israel, no tempo do profeta Elias, quando não vinha chuva do céu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região. A nenhuma delas foi enviado Elias, e sim a uma viúva estrangeira, que vivia em... Havia também muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu. Nenhum deles foi curado, a não ser o estrangeiro, Naamã, que era sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Mas Jesus, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. A atividade libertadora de Jesus. Jesus liberta da alienação. Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: O que queres de nós, Jesus Nazareno?
Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo: Cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. Tomou conta de todos e eles comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Ser livre para servir. Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se para ela, Jesus ameaçou a febre e esta deixou a mulher. Então, no mesmo instante, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levavam a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque os demônios sabiam que ele era o Messias. Jesus anuncia o reino. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, e indo até ele, não queriam deixá-lo ir embora. Mas Jesus disse: Devo anunciar a boa notícia do reino de Deus também para as outras cidades, porque para isso é que fui enviado. E Jesus pregava nas sinagogas da Judéia. Lucas inverte a ordem das últimas tentações, porque em Jerusalém, templo, é que acontecera a suprema tentação e a vitória final sobre ela. Colocada no início da vida pública de Jesus, esta passagem constitui, conforme Lucas, o programa de toda a atividade de Jesus. Anunciara que Moisés iria realizar a missão libertadora dos pobres e oprimidos. Jesus aplica a passagem a si mesmo, assumindo-a no hoje concreto em que se encontra. No ano da graça eram perdoadas todas as dívidas e se redistribuíam fraternamente todas as terras e propriedades. Jesus encaminha a humanidade para uma situação de reconciliação e partilha, que tornam possíveis a igualdade, a fraternidade e a comunhão. A dúvida e a rejeição de Jesus por parte de seus compatriotas fazem prever a hostilidade e a rejeição de toda atividade de Jesus por parte de todo o seu povo. No entanto, Jesus prossegue seu caminho para construir a nova história que engloba toda a humanidade. A boa notícia do reino é o amor de Deus, que provoca a transformação radical das estruturas que escravizam os homens. Para anunciá-la, Jesus vai ao encontro daqueles que ainda não a conhecem.